Sérgio Maurício. Já estamos de volta então para o Resenha da 91, para a gente conversar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto entre Atlético Paranaense e Santos. Vitória do Furacão, venceu por 2-1, gols aí de Julimar e Viveiros, enquanto o gol do Santos foi o solito de Tassiano ainda no primeiro tempo, viu? Deixa eu acionar ele primeiro, nosso querido Eduardo Lanza, para saber um pouco da saída das equipes agora do gramado, Lanza. Jogadores do Atlético Paranaense festejam bastante, jogadores do Santos cabisbaixos, jogadores do Atlético vão ali se cumprimentando dentro do círculo central e alguns ali também cumprimentando o Robinho Júnior, o atacante, jovem atacante do Santos, que está no círculo central do gramado da Arena da Baixada, cumprimentando alguns colegas de profissão, Sérgio. Maravilha, maravilha. Então, o Lanza já trazendo aí todas as informações. Deixa eu chamar ele então. Microfone aberto na beira do gramado, né, Sérgio? Microfone aberto na beira do gramado. Exatamente. Deixa eu acionar o nosso querido Wilson Costa pra gente conversar sobre esse jogo de hoje. Vitória de 2-1 da equipe do Atlético, merecida, né, Wilson? Merecido, viu, Sérgio? Realmente buscou esse resultado, o treinador do Atlético, o Odair Hellmann, buscou. Em contrapartida, o time do Santos se deu por satisfeito, né? Ele estava, na verdade, mexendo essa bola para um lado, para o outro, dando uma certa qualidade e ele não quis arriscar. O treinador, Walter Vogel, não quis arriscar e foi punido por ele mesmo com as mexidas que o Hellmann fez, colocou duas peças muito rápidas, que o Bruninho e o próprio Chiquete, que deram essa velocidade. O Dudu fortaleceu o meio-campo e ele passou a ganhar esse espaço do time do Atlético. Consequentemente, muito merecido a vitória do Atlético Paranaense frente ao Santos. E essa derrota, Sérgio, se não me engano, coloca uma situação, um ponto de interrogação muito grande na cabeça da diretoria, na cabeça dos jogadores do Santos, porque isso pode prejudicar e muito, não só no Brasileiro, mas também no Campeonato Paulista. De fato, né, Wilson? Até porque tem uma disputa importante ali no final de semana contra o Velo Clube. Vale, inclusive, a briga contra o rebaixamento do Velo Clube. Essa crise ainda pode se aprofundar e a corda do Vojvoda vai encurtando, Wilson. Eu ia justamente fazer esse tipo de comentário. É um grande treinador, mas não passa por um bom momento. E hoje eu confesso a você que me surpreendeu negativamente, até porque eu acreditava que ele pudesse realmente mudar um pouco a postura, tentar fazer o algo mais para chegar ao gol. Eu sou sempre favorável ao treinador que busque o gol, que trabalhe com as mudanças, com alternativas, que busquem o gol. E ele não fez isso hoje. Em contrapartida, o Hellmann fez e chegou ao segundo gol. Parabéns pela vitória ao Atlético Paranaense. E o Odair Hellmann, hein, Wilson? Que recuperação da metade do ano passado para cá, né? Passou também por um momento de estabilidade muito forte, fez uma sequência incrível nas últimas rodadas da Série B, acabou vice-campeão e vem fazendo um início de ano maravilhoso, tanto com a equipe principal quanto a alternativa. Pois é, o Hellmann provou, né, para ele mesmo, para todo mundo, ele não precisava provar para ele, mas ele disse numa entrevista há um bom tempo atrás que ele realmente sabia do seu potencial. E é um grande treinador, é um grande conhecedor de futebol, passou por uma fase muito complicada, como você disse, no Atlético Paranaense, mas hoje o Atlético passa por uma fase muito tranquila. Relação diretoria, relação torcedores, inclusive nós comentávamos aqui no início da partida, que é a melhor fase em termos de tranquilidade, a transição, torcida, jogadores, torcida, juntamente com a comissão técnica, juntamente com a diretoria, e isso dá essa tranquilidade para que ele possa trabalhar, fazer as suas mexidas, até porque conhecer de futebol, ele é conhecedor. Maravilha. E Wilson, falando sobre a equipe a gente falou sobre os treinadores, né? O momento ruim do Santos. Vitória importante, mostra que o Atlético Paranaense parece que voltou à Série A como convivia com ela, né? Vivendo entre os grandes, na parte de cima da tabela, nem parece que sentiu o ano na Série B nesse começo de campeonato. Pois é justamente isso que você disse. O Atlético mostrou
um posicionamento de time grande, de time que é digno de estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mostrou velocidade, mostrou movimentação. O campo que me surpreendeu um pouco, até porque pela visão ele estava prejudicado, mas depois a gente começou a ver que o gramado estava liso, sim, mas os jogadores do Atlético souberam levar isso daí, souberam realmente fazer, não trouxeram como aliado, mas souberam fazer do seu campo uma parte muito favorável a todos os atletas. E isso trouxe a vitória, trouxe a movimentação e a juventude, as mexidas, as oportunidades que o Hellman vem dando a essa equipe. Tudo isso, Sérgio, faz a diferença. Maravilha. Wilson, vamos comentar então também um pouco do... Antes até de comentar o destaques, tirar uma pergunta agora no começo do campeonato também. Para você, onde briga no campeonato Atlético Paranaense e Santos? Falando da perspectiva do campeonato inteiro mesmo, não de agora. Olha, o Santos precisa melhorar muita coisa, né? Nós vimos hoje, se nós tomarmos por base a apresentação do time do Santos hoje, realmente é um fator muito negativo. Nós sabemos que tem algumas peças que estão fora, nós sabemos que o Santos ainda tem jogadores para estarem fazendo alguma diferença, mas não justifica a forma como vem jogando. Quando você tem um time, Sérgio, que você não tem padrão, que você olha e realmente não consegue ver uma certa qualidade tanto dos alas como do meio-campo, uma criação do meio-campo, fica difícil. E realmente um ataque muito, muito lento. Tentou por todas as formas o Tassiano, fora isso foi muito difícil. O Rony sumido na partida, aí o Miguelito fez um primeiro tempo maravilhoso, depois no segundo tempo eu não sei se o condicionamento atrapalhou, mas ele também subiu. Então o Santos tem que melhorar muita coisa, porque senão vai passar muito apertado nesse Campeonato Brasileiro. Maravilha. Ô Wilson, e agora para você o jogador Paulinho Gás dessa partida de hoje e o destaque negativo também. Olha, eu prestei muita atenção em todas as movimentações do Bruninho, quando ele foi substituído, né, quando ele entrou, e depois também do Chiquete, do Felipe Chiquete. Esse menino deu uma mudança no meio-campo do time do Atlético, até porque ele já tinha entrado com o Luiz Gustavo, e o Luiz Gustavo tem uma experiência muito grande. E o Luiz Gustavo segurou, ou seja, fez aquele homem de segurança para poder dar condição para o Dudu, para o Felipe e para o Bruninho. Agora, se destacou muito o Chiquete. Para mim, o homem da partida, Chiquete do Atlético Paranaense. Maravilha. O destaque negativo, Wilson? Olha, o destaque negativo, a meu ver, foi a movimentação do time do Santos. O Santos se entregou, sentiu que 1-1 estaria de bom tamanho, uma envergadura de uma camisa chamada Santos Futebol Clube. Não pode pensar dessa forma, não pode pensar que um empate seria um bom resultado. E cabe a isso também à comissão técnica, cabe aos jogadores, mas eu digo que o ponto fraco, o ponto realmente que não é louvável, seria, na verdade, a atitude do seu treinador. Maravilha, maravilha. Ô Wilson, e a arbitragem hoje, nesse segundo tempo, para você, foi bem? Olha, o Ramon Abateabel, por incrível que pareça, Sérgio, no segundo tempo ele trabalhou dentro da normalidade. Ele teve alguns vacilos no primeiro tempo, não gostei, muito, vamos dizer assim, prepotente, achando que ele está um pouco acima do espetáculo e o árbitro não está ali para ser a cereja de bolo, não está ali para ser realmente destaque de nenhuma partida. Mas no segundo tempo ele fez um bom trabalho, aplicou o que tinha que aplicar, não comprometeu nem Santos e nem Atlético Paranaense, mas precisa pensar um pouco mais. Perfeito, Wilson. Ô, Wilson, antes da gente finalizar, deixa eu chamar só o Lanza rapidinho. Lanza, queria pegar primeiro o seu destaque final, claro, mas os próximos jogos das duas equipes, meu querido.
Maravilha, Sérgio. O Atlético Paranaense volta a campo no próximo domingo, dia 15/2, às 18h30, no Estádio do Café, diante do Londrina, pelo Campeonato Paranaense. E pelo Brasileirão, volta a campo na Arena da Baixada na próxima quinta-feira, dia 19/2, às 19h30, diante da equipe do Corinthians. Já o Santos Futebol Clube volta a campo na Vila Belmiro e, consequentemente, no Campeonato Paulista no próximo domingo, às 20h30, diante do Velo Clube, pela última rodada do Paulistão na primeira fase, e depois recebe na quinta-feira, dia 26/2, às 19h, a equipe do Vasco da Gama, aí já pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Enquanto houver razões, ainda estarei aqui para um Atlético Paranaense 2, Santos 1. É hora de partir. Boa noite, fui. Maravilha, viu? Antes até de eu voltar com o Wilson, só pra atualizar aqui que o Sancor virou, tá? 2-1 pra cima do Sesc Flamengo, lá no Rio de Janeiro, o time de vôlei maringaense. As meninas viraram 2-1 pra equipe do Sancor Seguros Maringá Vôlei, hein? Nossa Senhora. Ô, Wilson, aproveitando a deixa do Lanza aí, que ele comentou também sobre os próximos jogos das duas equipes, né? O Atlético faz um jogo que a gente transmite, Atlético Paranaense e Londrina, chega com a moral lá no alto, né, Wilson? Ah, é verdade, né, Sérgio? Chega com moral, nós precisamos agora saber como é que vai jogar esse Atlético, se vai jogar com o time principal, se vai mesclar com algumas peças que vinham jogando, que vinham fazendo o campeonato, mas independente de ser mesclado, a camisa é do Atlético Paranaense. Vai ser um jogo muito bom, um jogo movimentado, tenho certeza disso. E o time do Londrina, que foi assim o grande destaque do campeonato inteiro, teve algumas dificuldades e não vai, com toda certeza, não vai deixar a peteca cair, ainda mais jogando no Estádio do Café, perante a sua torcida. Vai ser um jogo muito bom. Transmissão aqui da Pinga Fogo FM. Maravilha, viu? E, Wilson, a gente chegou a também abordar um pouco do jogo do Santos, né? Santos e Velo Clube, toda a pressão que esse jogo pode acabar arremetendo, querendo ou não. Lembrando que o Santos não pode mais ser rebaixado porque já tem 9 pontos, né? Mas uma derrota gera uma pressão maior. É um Santos que não se classifica para a próxima fase, com um começo de ano perigosíssimo. Pode ter a volta do Gabigol e do Neymar, inclusive, para essa partida contra o Velo Clube. Chamou uma pressão desnecessária, né, Wilson? Sem dúvida, né? Agora, veja bem, tudo o que tem vai ter que ser aproveitado. Se tem Neymar, vai ter que ser aproveitado. Se tem o Gabigol, tem que ser aproveitado. Se tem Arão, tem que aproveitar. Enfim, agora chegou a hora de aproveitar, porque não dá mais para pensar num resultado que não seja o positivo. E outra coisa, se realmente o Santos não der continuidade numa vamos dizer assim, numa classificação para o Paulista, Sérgio, realmente tenha certeza disso, vai bater um desespero no time do Santos. Maravilha. Wilson, deixa eu pegar então agora sim suas considerações finais. Seu boa noite e agradecer, como sempre, pelos excelentíssimos comentários, Wilson. Ô Sérgio, muito obrigado, obrigado pela acolhida, obrigado por estar junto com vocês, Hugo Oliveira, Eduardo Lanza, um abraço para o nosso Thiago Borsato, um abraço muito grande para o Daniel, que esteve aqui no início da nossa jornada, um abraço aí para o Leandro, todos os ouvintes da Pinga Fogo, e é por vocês que a gente estuda, é por vocês que a gente analisa, para poder levar essa emoção, a emoção do gol, a emoção de lance a lance para a equipe realmente que participa com a Pinga Fogo FM. Muito obrigado, boa noite a todos, bom descanso e que o grande arquiteto do universo nos dê saúde, sabedoria para que possamos juntos, novamente na próxima jornada, levarmos a emoção do gol. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Esse foi o nosso querido Wilson Costa participando aqui com a gente. Espetacular, viu? Obrigadão, viu? O Wilson hoje tava demais aqui junto com a gente também. A Jancelei mandou um áudio aqui também no final da transmissão. Vamos ouvir o que ela falou. Gol! Vai, Atlético! E o meu timão? Fala aí, por favor. Tava 0-0, viu, Júcio? Eu tava acompanhando aqui eu tava acompanhando aqui o resultado, mas deixa eu ver, porque pode ter tido gol. Você tá falando? 1-0, viu, Jocilei? Já da felicidade, Gabriel Paulista, com assistência de Rodrigo Garro, o Corinthians faz 1-0, viu? Gabriel Paulista, que é
cria do Vitória, das categorias de base do rubro-negro do Leão. Passou muito tempo na Europa, inclusive durante muito tempo foi a maior venda da história do Vitória. Só foi superada pelo Lucas Ribeiro, que aqui teve passagem pelo Internacional e tal. Na época foi vendido para o Hoffenheim. Então sempre foi uma prata muito querida da casa lá, o nosso querido Gabriel Paulista, agora fazendo sucesso aí com a camisa do Corinthians, né? Ele já tinha feito gol, inclusive, contra o Flamengo. Se não estou enganado, o Ferrioli tá aí, pode me ajudar também. Vai, Corinthians! Vou dormir feliz! Vai dormir feliz. Pelo que eu ouvi, o Zé de Paysandu tinha mandado mensagem mais cedo. É um jogo difícil, pelo que eu entendi, para os corintianos, né? O Bragantino é a pedra no sapato corintiano, então a vitória vai sendo importante até o momento, viu? Um abraço, inclusive, para o Emerson Ferrioli, que estava aqui com a gente. Um abraço para o Maicon Pastéis também. Sensacional. Obrigado, viu, Maicon? O Maicon hoje foi demais. E toda a galera que participou, claro, junto com a gente, viu? Deixa eu aproveitar e também, não posso me esquecer, né? Citar todos os parceiros dessa jornada maravilhosa que estiveram junto com a gente aqui nessa transmissão na Pinga Fogo, viu? Ó, primeiro mandar um abraço, deixa eu ver aqui. Isso. Mandar um abraço para o nosso querido ID33 Celular, que tem tudo pro seu celular. A Ótica Comercial do Ney, na Avenida Paraná. Seriarte Comunicação Visual. Conecta Soluções para Eventos. Zap Transportes, economia e agilidade das suas entregas. Maicon Pastéis, o melhor pastel das feiras livres de Maringá e Sarandi. Rapaz, microfones abertos, Solumed, solução em agendamento de consultas e exames. Café Jandaia, é o nosso bom cafezinho do dia a dia. Ricardinho Lanches, o melhor lanche da cidade. Paulinho Gás, o melhor... Precisou de água e gás, Paulinho Gás. Olê, corta lá ali pra mim, Lê, que tá chegando aqui. Cofebral, máquinas e ferramentas. Cofebral e você juntos construindo o Brasil. Todos esses aí que nos ajudam aí e estão sempre com a gente na nossa jornada. Deixa eu também finalizar falando com aqueles que estiveram com a gente na voz do nosso Garganta de Ouro, Hugo Oliveira, nos comentários dele, o magnânimo, o nosso querido Wilson Costa, o comentarista que a galera gosta, nas reportagens do intrépido arisco Eduardo Lanza, na mesa da bola do nosso querido Leandro Silver, viu? Similar Raquel dos Teclados ali com os dedos, viu? No comando técnico de Martisson Modenês, direção geral de Juliano Pinga e toda a família Pinga Fogo, eu, Sérgio Maurício, estive no plantão dessa jornada e me despeço, claro, agradecendo a todos vocês que estiveram junto com a gente, viu? E aproveite, principalmente para você, maringaense, né, no encerramento dessa jornada, que estiver ao vivo pelo nosso YouTube. Você que tá no FM, infelizmente só a voz, mas você que tá com as imagens no nosso YouTube, desfrute essa noite maringaense, que me parece fresca, né? Posso ver? Fresca comparada ao que foi o dia. Se preparem que amanhã vem chuva. Precisa enviar ou buscar uma mercadoria? Chama a Zap Transportes. A Zap é um aplicativo de entregas rápidas de pequenos e médios volumes. Serviços com qualidade e preço justo. A Zap está localizada em Maringá. Atendemos toda a cidade e região metropolitana, todo o Paraná e estados vizinhos. Com o Zap, você acompanha o status do seu pedido em tempo real. Quem recebeu, o horário, tudo pela tela do seu celular. Baixe o app ou acesse www.zaptransportes.com.br e ganhe 23% de desconto na sua primeira solicitação e garanta a sua coleta ou entrega. Olha o gol! Olha o gol! Para, menino, nada disso. Não é gol, é combo. É a promoção do Ricardinho, que é uma delícia. É o Dog Filé, mais uma tubaína por apenas R$ 24,90. Nossa, tá barato mesmo, hein? Apenas R$ 24,90. Lembrando que a promoção é de quarta a quinta-feira para retirar ou consumir no local.